Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é música? Eu sei, parece uma pergunta simples, mas a resposta para essa pergunta é bem mais complexa do que se parece. E durante todo esse ano, Letivo Musicalizando, encontramos a resposta para essa questão em fontes diversas, como por exemplo a matemática, as mitologias, a história, o desenvolvimento da raça humana e até mesmo filosofia, e outras muitas. E a culminância da vez se baseia em amostras dessas respostas alcançadas para você, meu caro espectador. Segundo o Dicionário de Definições de Oxford Languages, música é um substantivo feminino que tem algumas definições. Duas delas são: 1. Combinação harmoniosa e expressiva de sons. 2. Arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização e etc. O dicionário com certeza nos traz uma das ideias de o que é música, mas ainda assim me parece um pouco vago essa explanação. Vamos ver o que a mitologia grega nos diz que é a música. Resumidamente, na mitologia grega, Zeus e Mnemosine, deusa da memória, passam 9 noites juntos e com isso dão origem a 9 musas. Todas essas musas são o próprio cantar e assim elas cantam a memória, o canto das musas. Bem, essa memória que as musas cantam é a memória dos deuses, suas glórias, a origem do mundo, seus habitantes e os feitos dos heróis. Por isso, o canto das musas é o canto do não esquecimento. Segundo os gregos antigos, todos os homens, antes de virem a este mundo, precisam beber a água do rio Leite, o rio do esquecimento. Por causa disso, não se lembram da sua origem. Sendo assim, as musas foram criadas para ajudar estes homens a se lembrarem de tudo através do canto, da história, da comédia, da tragédia, da astronomia, da dança e entre outros. Portanto, era comum na Grécia Antiga acreditar que o talento ou a criatividade não era proveniente dos poetas e artistas, mas sim das musas. Assim, estes homens seriam possuídos, ou melhor, inspirados por essas musas, e através delas eram capazes de criar grandes feitos. E qual a origem da música? Talvez você esteja se perguntando, mas se todas as musas cantam, existe uma musa da música? A resposta seria sim e não. Exatamente pelo fato de todas as musas cantarem, isso já seria, no mundo atual, considerado música. Lembrando que para os gregos antigos, música e poesia era uma coisa só, toda poesia era cantada. Por outro lado, existe sim a musa da música, que é a Euterpe. Ela representaria a ciência da música em si e significa aquela que dá júbilo, sendo representada com a flauta, o aulos. Sendo assim, a origem da palavra música vem do grego musike, a atividade que provém das musas. Já o templo das musas era chamado de Museion, que significa museu. A mitologia grega já nos traz um entendimento mais profundo da música. É a capacidade de falar e de se lembrar do que foi dito. Contudo, será que podemos observar melhor a dimensão palpável da música em si? Você gosta de música, por ela será algo muito emocionante. Mas saiba que a música é, na verdade, mais matemática do que emoção. E eu vou te provar isto. O som são ondas mecânicas que têm variação de frequências, embora exista um número infinito dessas variações. Dentro dos intervalos gerados por elas, há alguns intervalos que soam mais agradáveis aos ouvidos humanos do que outras consonância e dissonância. Mas o que define matematicamente o que é bom de se ouvir e o que não é. Essa distinção foi feita naturalmente de acordo com o tempo nas culturas, mas observando matematicamente que pode compreender esta questão, e é chamada sequência de Fibonacci, ou também apelidada de o número de ouro. A progressão matemática mais perfeita que é até mesmo aplicada na natureza. A própria criação, se assim podemos dizer, tem essa sequência expressa, que nos causa, pela sua perfeição numérica, um estado de tranquilidade e conforto, mas não por mera emoção, mas por matemática. Contudo,
Mesmo a música sendo muito matemática, ela tem várias pitadas de emoções. E é isso que eu quero trazer com essa música que eu vou mostrar pra vocês. O nome dela é Tempo, e ela fala sobre o tempo e como ele rouba o nosso tempo. Como as coisas mudaram. Parecia que antigamente o tempo era feito para nós. Hoje parece que nós somos feitos para ele. Como mudou? Eu quero que você ouça, preste atenção na letra e que ela possa trazer para você algum sentimento, alguma emoção, que ela possa tocar você de alguma forma. É isso. Já ouvi muitas histórias sobre o tempo e de como ele voa como o vento, por onde passa faz estrago, mas nem todo mundo vê. Medo de parar ou de abraçar o tempo, que nunca foi refém desse sentimento, que provou ser capaz de roubar minha paz. O tempo, hoje quem diz que o tempo acabou sou eu. Cansei de te ouvir me mandando correr, porque o que for pra ser meu não vou perder o tempo em vez de você. Então para de me trazer essa agonia, como se tua vida fosse a minha. Eu tenho dor e sinto em me dizer não é você. Então para de me trazer essa agonia, como se tua vida fosse a minha. Eu tenho dor e sinto em me dizer não é você. Mesmo o objetivo da nossa eletiva não sendo a música prática, ou não aprender a tocar um instrumento musical em si, temos em nosso meio tecladistas, guitarristas, bateristas, cantores e entre outros. Então, por haverem músicos entre nós ou pessoas que pretendem estudar música, também deixamos reservado um momento para falar de música prática em um aspecto. E o assunto escolhido são os modos gregos. Mas o que são modos gregos? De uma maneira direta, os modos gregos nada mais são do que escalas que se originam dentro de uma outra escala, ou seja, a partir de inversões de escala. Utilizaremos como exemplo a escala maior de Dó, também chamada de escala natural, pois não há nenhum acidente musical nas notas que a compõem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ao analisarmos essa escala em tons, representados pela letra T, e semitons, representados pelas letras ST, obteremos a seguinte estrutura. Mas qual a relação de uma escala maior com os modos gregos? Acontece que é justamente de uma escala maior que os modos gregos irão se originar. Ao reorganizar a ordem das notas que compõem a escala maior partindo de uma das 7 notas, transformando-as em tônica, iremos alterar a relação de tons e semitons entre elas, gerando 7 novas escalas. Se ficou um pouco confuso, você entenderá melhor nessas composições em cada uma dessas escalas musicais.
Uma perspectiva que não poderíamos deixar de abordar é a filosofia. Ela por si só é o ato de se perguntar o porquê das coisas. E o objetivo dessa culminância é indagar a você sobre o que é música, ou seja, uma ação filosófica. Contudo, mesmo essa apresentação já sendo um ato de filosofar, dentro da filosofia há muito mais para se abordar, levando em conta que é uma pauta muito abrangente. Aristóteles, por exemplo, dizia que a música é uma imitação direta das emoções da alma, dependente do executante e das palavras. Já Pitágoras via a música como mera matemática e analisava que soava consonante através de cálculos matemáticos. Para você ter noção, ele simplesmente descobriu uma nova escala musical através de continhas que ele fez. Isso não é para qualquer um não, viu? Por outro lado, um outro filósofo e matemático chamado Aristótenes, que era filho de Espintaro, também chamado de Minesias, simplesmente disse que Pitágoras poderia estar bem errado nas suas colocações, colocando então pela primeira vez em dúvida a ideia de subordinação da música e da teoria musical aritmética, estabelecendo um novo modo de pensar a música. Ele acreditava que os intervalos musicais não deveriam ser julgados por proporções matemáticas, mas sim pelos próprios ouvidos humanos. Enfim, há muita coisa para se pensar e muita discussão para ser colocada em pauta, mas algo indiscutível é que todas essas questões levantadas nos levaram a uma grande evolução, musicalmente falando. Bom, depois de tudo isso, podemos perceber algo. Música é muitas coisas. A única coisa que ela não é desinteressante. Obrigado por nos assistir.